mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp, especialista em desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e computação evolutiva. Como mostra o slide, comunicação na era da ciência de dados. Agradecemos por estar aqui. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Everton, estou vendo aqui, a sala não está muito cheia, acho que a gente consegue fazer até um bate-papo um pouco mais dinâmico aqui. Não precisa ser um monólogo onde só eu falo, tá legal? Fazer uma coisa um pouco mais descontraída. Só falando um pouquinho do que eu preparei para vocês hoje, eu montei uma apresentação, a gente vai trabalhar aqui mais ou menos uns 60 minutos, mas eu quero dividir ela em dois momentos, tá? Então, um momento onde eu vou conceitualizar alguns pontos e um segundo momento onde a gente vai fazer algumas coisas práticas. Eu sou formado em matemática, na verdade, e o Jean te passou? Não, na verdade imagina, eu sou aqui do IMEC mesmo. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui no IMEC, então a última vez que eu pisei aqui foi em novembro de 2006, né? Isso entrega um pouquinho a idade. E depois disso eu fui para a elétrica, né? Acabei fazendo mestrado e doutorado lá. E então estou muito feliz aqui por estar de volta em casa. Obrigado pelo convite. Bom, essa primeira parte de contextualização, eu acho que a principal ideia aqui é desmistificar algumas coisas, né? Tem muita gente falando em machine learning, data science e uma série de outras coisas que a gente acaba enxergando como buzzword e não sabe como que isso se classifica ou se encaixa dentro daquilo que a gente está estudando ou dentro do que o mercado pede, né? Então, essa primeira parte, o objetivo é conceituar um pouco o que é isso e o que essa área tem feito em relação às marcas, né? Então, o que as marcas, o que as grandes empresas têm se beneficiado desse tipo de tecnologia e como que isso impacta a comunicação. Seja essa comunicação, a gente pode entender essa comunicação de diversas formas, né? Eu posso entender a comunicação, uma comunicação direta, uma comunicação através de um chatbot, uma comunicação através de um push recebido no aplicativo do seu celular e de muitas outras formas, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui de uma introdução, alguns contextos. Eu vou falar dessas áreas. A gente vê um monte de termos e um monte de nomes diferentes, né? Mas o que são esses nomes e como que eles se encaixam todos aí? As marcas, e aí a gente vai para a prática, tudo bem? Então, primeiro, aonde que esse tipo de coisa se aplica? Tá? Então, em um resumo bem rápido, machine learning nada mais é do que algoritmos que permite a gente identificar algum tipo de padrão, tudo bem? E quando a gente fala em padrão, a gente está falando em uma tarefa de machine learning. Então eu posso identificar um padrão sequencial, por exemplo, quando estas duas ações acontecem, essa terceira ação também acontece. Isso é um tipo de padrão. Eu posso identificar um padrão de classificação, que é, por exemplo, ser capaz de classificar uma transação como fraude ou como uma transação trivial. Então, é um padrão, também é um padrão. E para isso, para reconhecer cada tipo de tarefa, nós temos técnicas, né? E as técnicas não são muito diferentes aqui do que a gente já conhece, tá certo? Eu acho que aqui dentro do IMEC, a gente desde cedo começa a ter contato com muito disso e a gente, na área, né? Na área técnica aqui em ciência de dados ou machine learning, a gente às vezes acaba dando um nome muito bonito e muito sofisticado para alguma coisa que é simples, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma regressão logística. Todo mundo aqui já viu uma regressão logística, certo? Às vezes a gente pode chamar isso de uma rede neural artificial de camada simples. Bonito, né? Mas no fundo é só uma regressão logística, tudo bem? Então, são termos e conceitos que a gente está habituado a lidar. E estas são as técnicas. Eu vou falar já, mas machine learning não se resume só a isso, né? Na verdade,
é a combinação destas técnicas com uma série de práticas e boas práticas que permitam a gente a realizar determinadas tarefas. Tudo bem? Então, por exemplo, falando aqui das principais técnicas, né? Problemas de classificação ou problemas de regressão, predição no caso, né? Geralmente nós utilizamos, tem uma série de algoritmos que permitem a gente resolver esse tipo de problema. A gente vai fazer um exemplo desse hoje. Acho que o nosso exemplo está mais aqui, né? Tá? E a gente vai utilizar um autorregressor, que na verdade é uma forma de você aplicar uma regressão. Seja uma regressão logística, ou até uma regressão mais simples, como uma regressão de mínimos quadrados. Tudo bem? São ferramentas que a gente conhece. Regressão logística, redes neurais artificiais, é uma regressão logística múltipla, certo? Então, quando você ouvir falar nesse termo, você está pensando ali em um conjunto de matrizes e uma regressão sobre elas, tá? Support Vector Machine, árvores de decisão, são algoritmos ou são técnicas que permitem resolver problemas de classificação. Problemas como, essa transação é uma transação de fraude ou é uma transação trivial? Certo? Esse cliente que eu estou admitindo na minha seguradora, ele tem um perfil de risco, ou seja, ele vai bater o carro, ou ele não tem um perfil de risco? Tudo bem? Predição de séries temporais, isso é um problema muito comum, né? Eu sou especialista em ciência de dados no iFood hoje. Desde que eu saí da universidade, no meu programa de doutorado, eu tenho tido alguma experiência no mercado, né? Trabalhei já na Dextra com o Guilherme, ali o laranja, trabalhamos juntos. E resolvi tentar, ano passado, uma experiência no iFood, tenho gostado bastante, vários desafios. E um dos problemas que a gente tem lá, ou melhor, talvez o principal problema, é conseguir prever ou predizer o que a gente vai vender o mês que vem, né? A gente tem que conseguir saber o quanto a gente vai vender para conseguir escalar nossa infraestrutura em máquinas, marketing, saber quando eu devo ou não fazer uma ação de marketing para buscar clientes. Enfim, tem uma série de ações que são tomadas em relação a isso. E aí entra a comunicação, vou falar disso depois. Mas quando eu quero prever algo, eu estou falando propriamente de séries temporais, tudo bem? Eu quero utilizar o meu passado, meu histórico, para prever o que vai acontecer daqui para frente. Essas séries temporais, elas podem ser multivariadas ou univariadas. A gente vai fazer um exemplo prático disso hoje, tudo bem? Eu peguei um dataset aberto, um dataset público, e a gente vai utilizar um autorregressor para tentar prever a quantidade de vendas de passagem aérea. E recomendação de conteúdo, que hoje a gente encontra praticamente em todo lugar, né? Se você viu um tênis lá na Netshoes, você vai no seu Facebook e tá o bendito tênis ali, né? Então, tem vários algoritmos que a gente usa para tratar desse tipo de problema também. E uma fatorização de matriz é talvez o principal deles, né? É tudo que a gente faz aqui o curso inteiro. Bom, quando a gente fala em machine learning, não é só pegar o seu algoritmo, o seu otimizador, né? O otimizador logístico, um otimizador de gradiente, enfim. Não é só pegar o seu otimizador e aplicar. Tem uma problemática muito grande envolvida atrás disso, né? E esse daqui talvez seja o maior engano de quem está entrando nessa área. Porque às vezes a gente pensa, poxa, olha, eu estou terminando aqui a faculdade, eu estou manjando aqui do ferramental matemático, mas o que mais que tem aqui por trás, né? Eu posso ir para o mercado, eu consigo ir para o mercado e lidar com tudo isso, como que o mercado recebe esse conhecimento e que tipo de know-how a mais ele vai exigir, né? Então, quando a gente fala de machine learning, não é só ser capaz de aplicar um regressor logístico. É você conseguir olhar para a solução como um todo, tá? Então, eu diria para você que utilizar um modelo de classificação, um algoritmo de regressão, essa é a parte mais simples. E aí eu trouxe aqui um pouco do processo para vocês entenderem como que isso funciona. Normalmente, isso começa com uma análise exploratória de dados, um EDA, certo? Alguém tem alguma ideia do porquê que eu começo explorando os dados que eu tenho?
antes de sair aplicando que nem um louco qualquer algoritmo, qualquer técnica? Alguém tem algum palpite? Para entender eles. Porque os dados podem vir incorretos, cada um de um formato, cada um de um jeito. Legal. Quem mais falou aqui? Para ver que tipo de dados você tem para trabalhar. Para ver os dados que eu tenho disponíveis. Quem falou para entender? Para entender eles. Para entender também, né? E aí o que você tem que entender? Você tem que entender o formato que esses dados estão, que tipo de transformação você tem que fazer neles, minimamente para garantir a mesma escala ou algum tipo de normalização em cima desses dados, certo? E para você decidir quais atributos daquilo você vai utilizar para o seu trabalho. Então tem muitos atributos ali que são atributos problemáticos, né? Eu vou contar um caso, e esse é um caso muito específico. Lá no iFood nós temos alguns problemas com transações, né? E dentre essas transações financeiras que acontecem pelo próprio aplicativo e tudo, e acontece fraude, como em todo lugar, né? Fraude do tipo, o cara está comprando com um cartão que não é dele. Ele roubou o cartão de crédito, ele criou uma conta lá no aplicativo e ele está comprando com esse cartão. Tudo bem? Isso é ruim pra gente, né? A transação vai ser feita, enfim, mas isso é ruim. Tipo de coisa que a gente quer evitar. Então nós temos um modelo que consegue classificar lá as transações como fraude e como não fraude. E eu tenho uma série de informações sobre os usuários, sobre os clientes que eu posso utilizar. Tudo bem? Será que é bacana eu utilizar informações como informação da cidade, do estado que esse cara tá, de repente o bairro? Com certeza, se eu colocar esse tipo de informação no modelo, o meu modelo ele vai ganhar, ou ele vai ter um nível de acurácia melhor. Por outro lado, eu estou criando um modelo muito preconceituoso, né? Não parece? Estranho isso? De repente eu tenho um bairro ou uma região que tem muito cartão de crédito roubado, usam muito cartão de crédito roubado, eu ter essa informação, de repente alguém ali pode tentar fazer uma compra e esse modelo bloquear, certo? Então eu preciso entender os meus dados, eu preciso saber qual é a representatividade disso, para ver se um bairro, por exemplo, que é uma informação extremamente representativa, se colocar essa informação no meu modelo, se eu não estou deixando o meu modelo muito enviesado. Tudo bem? Se eu não estou criando ali alguma situação que eu não quero, alguma coisa de descontrole, tá? Então, isso é análise exploratória. Extração e transformação e carga. É justamente o trabalho de você tirar esse dado da origem onde ele está, aplicar as transformações necessárias, e essas transformações necessárias, eu tenho coisas muito bobas ali, do tipo ajustar formato de data, até coisas mais sofisticadas, como estabelecer algum tipo de normalização sobre aqueles dados. Tudo bem? E aí, isso são decisões que eu tenho que tomar durante a tarefa, porque a normalização que eu aplico a um dado depende do dado, certo? Análise confirmatória. Análise confirmatória nada mais é do que desenvolver uma análise que confirme as duas etapas anteriores como corretas. Tudo bem? Você fez uma tarefa de transformação. Será que nessa tarefa de transformação você não trouxe o dado e manipulou ele de uma maneira errada? Então eu tenho metodologias aqui também para fazer essa análise confirmatória. Metodologias quantitativas, tudo bem? De modo a validar esse tipo de coisa, tá? Otimização do modelo. Quando eu falo em modelo, eu não estou falando em aplicar o algoritmo de regressão logística. Modelo, para mim, é o algoritmo de regressão logística já ajustado, tudo bem? Com todos os parâmetros, com tudo definido. Aí sim, eu vou fazer a otimização do modelo. Essa etapa 4, muitas vezes ela se torna um ciclo, né? Daqui para trás, tá? Porque eu ajusto o modelo com um conjunto de variáveis e meço, tudo bem? Meço com R2, tá? Adiciono mais variáveis, adiciono mais features, executo o processo novamente e meço. Então, eu posso, nessa fase 4, ter um período cíclico aqui, tudo bem? Iterar isso daqui várias e várias vezes,
até ter um modelo ajustado, até ter um modelo otimizado que responda ao que eu quero. Tudo bem? E aí eu tenho o monitoramento do modelo. Depois que esse modelo está ajustado, o meu trabalho acabou? Não, ele não acabou. Eu preciso monitorar para ver se o todo está funcionando corretamente. Então, o modelo está pronto, mas ele está integrado a um conjunto de coisas. Ele está integrado a um aplicativo, esse aplicativo está recebendo 60 mil requisições por minuto. Essas requisições estão chegando até o meu modelo e como que o meu modelo se comporta em relação a tudo isso? Tudo bem? Isso tem que ser monitorado. Porque se você não souber, e se você não conseguir garantir que o comportamento disso é como você previu antes, você pode fazer uma série de testes durante um período de tempo e lá no final descobrir que você não consegue dizer se o seu modelo é bom ou se é ruim, certo? Simplesmente por ele ser inválido, tudo bem? Bom, então vamos ver como que funciona isso ou qual que é a ideia desse monitoramento. Eu trouxe aqui um exemplo do que é o nosso sistema de monitoramento online da nossa ferramenta de recomendação de restaurantes lá no iFood. Pode falar? Na verdade, em relação ao slide anterior, na confirmação de análise de dados, você falou que é quantitativo. É um programa que faz essa análise? Ou Não, ela é pessoa mesmo? Ela é manual. Ela é uma análise descritiva, mas você utiliza alguns critérios quantitativos para validar ela. Então, eu vou mostrar alguns daqui a pouquinho. Tá legal? Vou mostrar um, na verdade. Esse aqui é o monitoramento online lá do meu sistema de recomendação de conteúdo. A gente tem um sistema de recomendação de restaurantes lá no aplicativo, certo? E esse sistema, ele utiliza o histórico de compras, né, dos usuários para recomendar restaurantes para ele. Tudo bem? Eu tenho regimes de recomendação. São basicamente 4 regimes. Eu tenho o Specific Context, Other Context, Census Region e o Fallback. Specific Context eu estou recomendando um restaurante para um usuário que eu conheço muito bem nesta situação. O Everton está comprando no fim de semana para o jantar. Essa é uma situação muito específica e eu conheço o Everton. Estou fazendo uma recomendação para ele nesse contexto. Bom, o Everton só tem histórico de compra no fim de semana à noite. Mas ele está fazendo uma compra agora no almoço durante a semana. Então, eu vou cair em outro contexto. Eu não vou cair em um contexto específico, certo? É um outro tipo de recomendação que eu estou recebendo. Census Region eu não faço ideia de quem é esse cara que chegou aqui. Tudo bem? Então, eu vou utilizar informação censitária para fazer uma recomendação para ele. E o fallback é o famoso deu ruim, né? Então, alguma coisa que aconteceu que eu não conheço esse cara, eu não sei aonde ele está, estou no escuro. Tudo bem? Vou mostrar qualquer coisa para ele aqui, certo? Isso aqui é o fallback. Por que você tem que olhar para isso? Se você não olha para isso, se você não mapeia as situações funcionais do teu modelo, seja ele qual for, você está navegando no escuro, tudo bem? Se eu não sei se o meu modelo ele está tratando adequadamente essas divisões, se eu não consigo ver, o verdinho aqui está maior que o vermelho, né? Cara, você pode estar com o modelo em produção rodando lá, todo mundo caindo no fallback e você, né? Agora eu se consagro, né? E está todo mundo dando fallback lá no teu modelo. Então, o teu modelo está uma droga, certo? Você mapeou o problema do jeito errado, nada está funcionando. Enfim, você precisa ter uma ferramenta de monitoramento. E esse monitoramento, ele tem que ser rápido de você avaliar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui, tem um modelo live, certo? Esse aqui é o modelo que está executando lá. Vocês vão ver esses numerozinhos aqui, ele tem uma atualização aqui, está com a taxa de 1 minuto. Né? Então, a cada 1 minuto, isso aqui tem a atualização dos usuários que estão caindo no regime, o tempo de resposta que o meu algoritmo está levando para responder, certo? Porque isso influencia. Então, quando você pensa em uma solução de machine learning, a gente tem que pensar em alguma coisa muito mais ampla do que simplesmente criar um modelo.
Nós somos bons em ajustar modelos, certo? A gente já sai daqui bons em ajustar modelos. Mas a gente tem que conseguir olhar para a solução, não só para o modelo. Tudo bem? Então, isso é importante. E além de você olhar para o modelo, né, você tem o olhar para o modelo durante a operação, mas existe um olhar para o modelo antes da operação, certo? Que é aqui o seu nome é? O Lucas. O Lucas me perguntou que tipo de análise você faz lá na análise confirmatória, né? Que tipo de coisa que você olha ali? Então, como que eu faço isso? Você está fazendo primeiro uma análise offline. Aquilo lá que vocês viram é online, tudo bem? Ali a máquina está no voo, tá? A análise offline é uma análise prévia. É conseguir olhar para o modelo antes de colocar ele em produção, antes de submeter os 5 milhões de usuários que o iFood tem ali por mês em cima daquele modelo, tudo bem? Então você pega uma parcela muito pequena e você analisa. Você pega 0,5% e você deixa aquilo funcionando por algumas horas, certo? E você analisa. Você analisa como que isso se distribui. Então aqui, por exemplo, eu estou testando 2 modelos. Coloquei 2 recomendadores e aí eu quero saber, eu estou testando um contra o outro. Vocês já ouviram falar em A/B teste, né? Teste AB, quem já ouviu falar em teste AB, levanta a mão aqui. Tá, teste AB é assim, ó, eu tenho 2 modelos de recomendação. Eu não sei qual deles vai performar melhor com os meus usuários. Então eu divido os meus usuários em 2 grupos. Essa metade aqui vai ver o modelo A. Essa outra metade vai ver o modelo B. Tudo bem? E aí eu experimento isso daqui durante alguns dias. Depois eu faço a análise do que eu realmente quero. Eu quero ver quem converteu mais. Esse modelo aqui foi melhor em conversão. Esse modelo aqui foi melhor em retenção. Eu consigo olhar para esse tipo de coisa e usando o teste AB. É um tipo de placebo, né? Alguma coisa muito semelhante. Então aqui eu tenho 2 modelos, certo? O que eu estou olhando aqui é a distribuição dos dados. Porque como eu quero avaliar o resultado desse modelo, você concorda comigo que seria muito, muito injusto se eu tivesse uma quantidade muito diferente de usuários nos 2 modelos, em regimes diferentes? Aqui, por exemplo, eu tenho quase 35 mil usuários nesse regime vermelhinho aqui. Isso aqui está igualitário. Eu estou dividindo bem os meus usuários. Tudo bem? O meu verdinho ali, que é o fallback, está pequeno nos 2. Então eu preciso fazer algum tipo de análise que confirme para mim, antes de colocar esse negócio em produção diretamente, que confirme isso, né? Mas aqui eu ainda tive um pouco de produção, né? Porque eu tive que rolloutar isso aqui para 0,5% dos meus usuários. Tem alguma coisa que eu consiga fazer antes de rolloutar tudo? Alguma coisa que eu tente verificar aqui como uma análise confirmatória antes de abrir isso daqui para todos os meus usuários? Posso pensar em cobertura? Por exemplo, para fazer uma recomendação de conteúdo eu tenho que conhecer o histórico dos usuários, não é? Quantos destes usuários que eu conheço, é claro, usuários novos, o mundo segue a vida dali, né? Cold start e fallback para frente. Mas dos usuários que eu conheço, para quantos deles eu consigo fazer uma boa recomendação? Ou quantos deles eu conheço o suficiente para fazer uma recomendação? Essa análise aqui é importante. Tudo bem? Então eu tenho aqui em azul os usuários de cold start, os usuários que eventualmente eu tenho conhecimento para fazer a recomendação para eles. É um início gelado, porque eu não sei como que eles vão se comportar ainda em relação àquilo. Tudo bem? Mas eu conheço. E esse laranjinha são os usuários que eu conheço, mas eu não consigo fazer uma recomendação para esses caras, porque eventualmente eu não conheço o suficiente. Isso aqui é um item que eu posso fazer, por exemplo, na análise confirmatória, certo? Sem fazer essa análise, eu correria o risco dessas 2 barrinhas estarem invertidas, né? Eu ter muitos usuários, esses usuários têm um histórico muito curto e eu não consigo aproveitar o meu modelo, eu não consigo fazer uma boa recomendação. E quando a gente pensa nisso, aqui eu estou dando um exemplo de recomendação de conteúdo, mas eu consigo fazer isso para praticamente tudo, tudo bem? No modelo de previsão de vendas do mês que vem,
no modelo de predição de fraude, no modelo de evasão ou desistência de restaurantes da minha base de dados. Enfim, para tudo isso a gente consegue prever e consegue definir um conjunto de medidas quantitativas que descreva aquilo. Tudo bem? Como que a gente faz para definir quais são as medidas quantitativas que a gente vai utilizar para fazer análise confirmatória? Ó, direção do vento, certo? É puro conhecimento e feeling do negócio. Você tem que conhecer do negócio, você tem que conhecer do problema para definir o que olhar e o que vai servir como uma análise, como uma ferramenta de confirmação de que aquilo que você fez serve e está correto. Tudo bem? Não tem jeito. Bom, regressão logística existe desde quando, pessoal? Vou ser um pouquinho mais sofisticado, tá? O primeiro modelo de rede neural artificial foi uma regressão múltipla de mínimos quadrados. Ele foi criado no começo da década de 60 por dois caras, McCulloch e Pitts. Moçada, no começo da década de 60. A gente fala em Deep Learning hoje, né? Não é isso? Deep Learning nada mais é do que um modelo de redes neurais com muitas camadas. Isso foi proposto por Rosenblatt em 82. Por que que agora essas coisas viraram hype? Por que que você ouve hoje as empresas falando em Deep Learning e você não ouvia as pessoas falando em Deep Learning lá em 82? Alguém tem algum palpite? Basicamente, né? Basicamente um problema de computação. Porque hoje é muito fácil e é muito barato você processar grandes volumes de dados. E isso não acontecia lá atrás, certo? Então, hoje, você consegue ter esse tipo de recurso na nuvem e você consegue isso de muitas formas, né? Então, seu nome é mesmo? Sérgio. O Sérgio. O Sérgio ele me perguntou o seguinte: Everton, qual é o melhor framework? Um pouquinho antes da gente começar, qual é o melhor framework para eu trabalhar com Deep Learning? Keras, TensorFlow, PyTorch, eu consigo fazer usando Spark, né? O que eu uso? Tem tanta ferramenta no mercado, como que eu faço a minha escolha? Você normalmente faz a tua escolha dependendo do teu problema inicial, né? Vou colocar uma situação aqui. Keras e TensorFlow são duas ferramentas que o seu ramp-up é muito rápido. Então você consegue muito rapidamente colocar um modelo, fazer um modelo e colocar ele em produção sem se preocupar com a infraestrutura disso. Porque você utiliza toda a infraestrutura, ou seja, todas as máquinas que estão fazendo o processamento paralelo de map, reduce, enfim, todas aquelas coisas xaropes da computação, né? Essas máquinas estão fazendo e você não olha para elas, você nem sabe que elas existem. Você chamou um serviço via URL, passando ali um conjunto de parâmetros que é o que vai treinar o teu modelo. E pronto, certo? Dane-se o que está para trás. Não quero nem tomar conhecimento disso. Isso é bom porque te permite um ramp-up rápido. Mas isso é ruim se você tem o tamanho do iFood. Porque vai ficar caro pra cacilda. Legal? E aí você tem que ir para outras soluções. Por exemplo, a solução de você ter um time que gerencia a tua infraestrutura de processamento paralelo. E aí você vai fazer as coisas de uma maneira um pouco mais manuais. Você não vai chamar o serviço que resolve o problema para você. Você vai utilizar outras ferramentas que vão executar em cima desse cluster, em cima desse grid de processamento paralelo que você criou. É o caso do Spark, enfim, soluções desse tipo. A questão é, a nuvem facilitou muito isso, tá? Independente da solução que você busque. Se você vem aqui para GCP, para o Google Cloud Platform, você tem solução para Keras e TensorFlow, assim, as a service, que você usa como serviço e você processa todos os seus dados independente do volume lá. Se você vem para a Azure é assim também, né? Ele tem muitos serviços nessa linha. Na Amazon, você já tem um pouco mais de liberdade. Você consegue ir lá, configurar suas maquininhas, instalar o seu Spark lá dentro, colocar esses caras dentro da mesma VPC e pôr a vida para andar ali, né? Onde você gerencia tudo. Tudo bem? Então, a tua escolha solução técnica, né, e de metodologia depende do teu momento agora, do que você quer resolver, certo? Bom, e aí,
surgem várias áreas e muitos nomes bonitos, né? Hoje a impressão que eu tenho é que se a gente chegar em qualquer empresa falar, cara, qualquer entrevista, falar, ó, eu sei tudo isso aqui, o cara que está te entrevistando, ele primeiro grita bingo, né? Depois ele te contrata, tudo bem? Então, essa é a impressão que eu tenho. Enfim, cara, é uma sopa de letrinha ali que você não sabe nem por onde começar a classificar essa coisa, né? O que é o que é data mining? Qual que é a diferença de data mining para data analysis? Cara, surgiu um data engineering ainda, big data e business intelligence, machine learning, data science. Na nossa cabeça é tudo uma coisa só, né? Então, o que eu fiz aqui foi tentar separar. Achei essa imagem, já estava prontinha. A gente já tinha usado lá no iFood, alguém lá do iFood já tinha desenhado em algum momento, eu só reutilizei. Para explicar um pouco de como que isso se divide, tudo bem? Nós temos aqui, basicamente, a fusão de 3 grandes áreas, né? A ciência da computação, a matemática e o conhecimento de negócio, tudo bem? A fusão dessas áreas é que vai criar todo esse monte de sopa de letrinhas que a gente tem aqui. Então, entre a matemática e o negócio, a gente tem a análise tradicional, tudo bem? O que é a análise tradicional? É a análise de dados, é o data analysis. É você abrir lá uma ferramenta de exploração de dados, como um Tableau da vida, e explorar aquilo, tudo bem? Basicamente, olha, e se eu relacionar essa informação com aquela, deixa eu ver como é que está a evasão de restaurante. A evasão de restaurante tem relação com a quantidade de pedidos que esse cara vende no mês, enfim. Você usa a tua criatividade, teu conhecimento de negócio e algum ferramental estatístico, matemático básico para fazer a sua pesquisa tradicional, certo? Entre o desenvolvimento de software e o conhecimento de negócio, a ciência da computação e o conhecimento de negócio, a gente tem o desenvolvimento de software, tudo bem? Que aí é basicamente quem vai cuidar de toda a tua infraestrutura. São os engenheiros de dados, os arquitetos de dados. Meu, eu não tenho que me preocupar quantas máquinas estão executando lá no cluster, eu não tenho que me preocupar se aquilo cai num banco de dados Postgres, se cai num banco de dados Oracle, se é guardado no arquivo TXT, certo? Não me interessa. Eu quero o dado, tudo bem? Então aqui você tem o desenvolvedor de software que vai cuidar puramente da parte de software. Desde a captura do dado até o armazenamento, o refinamento, enfim. Permissões de quem pode acessar, quem não pode acessar, é o engenheiro e o arquiteto de dados, tudo bem? Eles vão definir como que esses dados serão armazenados, em que formato e como que tudo isso aí vai acontecer, tá? Entre a matemática e a estatística, ou melhor, entre a matemática e a computação, estou ficando doido aqui, você tem o machine learning. Basicamente são os nossos modelos, tudo bem? E aqui você... tem até um machine learning engineering aqui que eu esqueci de pôr, né? Mas ele estaria aqui, um engenheiro de machine learning. E o cientista de dados? O cientista de dados está no meio da fogueira, certo? Ele é o cara que consegue olhar para tudo. Ele é o cara que não é o ser mágico lá, né? Então, o ser mágico lá, o unicórnio, desse cara não existe. É o cara que tem domínio de 100% de tudo, certo? Mas o cientista de dados é um cara que consegue andar um pouco por todas essas áreas, tudo bem? Então, e aí você tem muitas e muitas vertentes, né? Tem a galera com mais conhecimento em computação do que em matemática, tem a galera com mais conhecimento em negócio do que nas outras duas, enfim, isso acontece. Mas é o cara que consegue olhar minimamente para a solução como um todo, tá? E aí você tem todas essas áreas aqui. Alguém tem algum palpite de como funciona isso aqui dentro das empresas? Se tem um cara que faz tudo, se tudo é dividido, vocês têm ideia de como que é isso ou não? Alguém tem algum palpite ou conhece alguma empresa para contar um case pra gente? Hã? Acorda, moçada, vai. Não? O iFood eu sei que é dividido. Aonde? O iFood eu sei que é dividido. Como que você sabe que é dividido? Porque eu fui em palestra já. Ah, você já foi, né? Isso não vale, cara. Né? Lá é dividido. Lá a gente tem um time de plataforma, que é o pessoal que cuida
toda a arquitetura e da engenharia de dados, né? A gente tem o pessoal que faz análise, então o pessoal que tem um conhecimento muito grande, muito profundo em negócio, e aí faz ali a famosa data analysis. E tem a galera de trabalho, tem a galera muito mais focada em machine learning, né? Apesar que lá a gente tem esse papel aqui. A gente tem esse papel aqui, a gente não tem esse papel aqui, né? Eu componho um time de cientistas de dados. O meu papel, ele está muito mais nessa vertente aqui, né? E aqui, do que propriamente nessa daqui, certo? E a gente tem isso um pouquinho variado lá. Então tem gente lá da computação que tem uma performance melhor aqui e um pouquinho mais de dificuldade lá na matemática. Então a gente se organiza dessa forma. No time de cientistas de dados a gente acaba lidando com tudo, mas dentro das suas restrições e limitações, né? Mas a gente tem, sim, e todo o nosso time tem um know-how muito grande aqui, né? Em machine learning, tem um know-how grande em computação também, e aí a vertente de negócio depende um pouco de cada perfil lá, né? Mas tem empresas onde isso é ainda mais dividido, né? Tem empresas onde o papel do cientista de dados, ele não existe. Existe sim um engenheiro de machine learning, que é o cara que vai se preocupar unicamente em fazer o modelo e disponibilizar para outra pessoa que vai pôr esse negócio em operação, certo? Então isso é muito dividido. E o conhecimento do unicórnio aqui no meio, né? O cara que conhece tudo de tudo, esse cara no mercado é o unicórnio, né? Ninguém nunca viu, certo? Pensando em comunicação, o que machine learning tem feito pelas marcas, né? A gente vê muitas marcas iniciando, de repente, dentro do mesmo segmento de mercado. Algumas delas se consolidam e crescem, né? Outras nem tanto. Então, o que a gente vê, né? E como que machine learning tem sido usado e tem contribuído para isso? De muitas formas, né? A gente tem situações aqui onde machine learning busca otimizar uma série de KPIs de negócio que estão unicamente direcionados à lucratividade, coisas do gênero, mas também tem outras vertentes que estão muito mais relacionadas à experiência do usuário ou até mesmo à acessibilidade, né? O Bradesco tem feito lá um comercial muito frequente sobre aquela inteligência artificial do Bradesco, acho que é BIA, né? O nome. E qual que é o propósito disso? Por que vocês acham que o Bradesco criou esse tipo de recurso? Qual que é o principal propósito disso? É aumentar o número de clientes? O propósito principal é aumentar o número de clientes? Provavelmente sim, né? Tudo bem? Provavelmente sim. Mas a estratégia deles, muito provavelmente, está relacionada à acessibilidade. Tudo bem? Pessoas que têm algum tipo de dificuldade em utilizar um aplicativo, digitando, enfim, por mil motivos, vai conseguir utilizar isso por voz, certo? Vai conseguir fazer operações bancárias muito mais rapidamente e muito mais fácil, né? Sem grandes problemas. Então, a forma de comunicação nesse sentido mudou. Você muda, utilizando inteligência artificial, a maneira de interação com o app. Dúvidas. Você consegue esclarecer dúvidas através daquele assistentezinho, né? Você não precisa esperar lá na linha até alguém atender. Você só precisa de uma máquina, ou que tenham máquinas o suficiente lá atrás, para te dar uma resposta dentro ali dos 30 segundos que a pergunta aconteceu. Tudo bem? E você tem isso dentro das outras marcas, né? Por que Spotify se consolidou muito mais do que o Deezer? Pela forma de trabalho deles, né? Eles acabaram investindo muito mais na comunicação com o usuário, em recomendação de músicas, em toda essa interatividade do que o Deezer. E isso tornou a navegação, a experiência do usuário muito melhor, certo? Então, a forma como esse tipo de tecnologia permite você se comunicar usar as ferramentas impacta muito, tá? O impacto é muito grande. E você vê isso no Walmart. O Walmart talvez tenha sido uma das precursoras a fazer isso, né? Lá no começo da década de 90.
o Nubank, que é uma empresa relativamente nova, né? Que vem muito forte com essa linha de ciência de dados e tem aplicado isso dentro de diversos problemas lá dentro, o próprio iFood, certo? Então, isso tem sido muito comum. Bem, um hands-on. Então, para fazer alguma coisa prática aqui, eu selecionei basicamente duas ferramentas. Então, o Jupyter, quem conhece o Jupyter aqui, levanta a mão. Todo mundo conhece o Jupyter, né? E Python, geralmente a gente gosta mais de R, né? Então, R é o nosso bichinho de estimação. Só que tem um problema com R, né? É botar o desgramento em produção, certo? Então, colocar o R em produção é triste, né? Não são todas as nuvens que suportam, quando suporta, a escala não é lá aquelas coisas, né? Aí a gente tem que ir para Python, mas eu já passei por isso, eu já tive a minha resistência a minha relação ao Python. O fato hoje eu gosto bastante e eu troco facilmente o R por ele. Tá? Então, eu acabei trazendo aqui em Python porque é efetivamente o que vocês encontram no mercado. Bem? Bom, vamos lá. Fecha isso. Bom, eu estou disponibilizando aqui no Git Everton Gago, é o GitHub, então vocês conseguem pegar lá, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui está lá, vocês olham com calma. Eu sei que o nosso tempo aqui é bem curto, então eu procurei fazer um notebook muito bem explicado, com todos os passos e tudo certinho. Quando eu disse muito bem explicado, é muito bem explicado mesmo, tá? Tentei comentar aqui o máximo de coisas possíveis, deixar tudo documentado para você ter acesso a todas as informações na sua casa, criar variações dentro desse experimento e, quem sabe, enfim, evoluir. Tudo bem? Certo? Então, esse objetivo está lá no meu GitHub, fiquem à vontade para pegar, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é um modelo autorregressivo. Eu vou utilizar uma regressão logística autorregressiva, então é uma logística fazendo uma regressão dentro da mesma variável no estado anterior. Tudo bem? Uma autorregressão básica que a gente está acostumado aí. Eu estou utilizando alguns pacotes do Python para facilitar a minha vida. Tudo bem? Essencialmente eu estou utilizando esse Pandas, que é uma biblioteca que vai facilitar a minha vida para lidar com os dados. Então, carregar os dados como uma série temporal, representar a ordem dos estados. Eu não preciso ficar criando um algoritmo bobo para tudo isso. Já tem aí, tá? Vou usar. Tudo bem? Além disso, eu tenho aqui o Scikit-learn. Eu estou utilizando aqui as informações de modelo autorregressivo, tá? O AR é o meu modelo. Estou utilizando aqui algumas técnicas para verificar a estacionariedade do dado. Uma técnica para decomposição sazonal. Análises de autocorrelação, enfim, ferramentas que a gente está utilizando. Sempre quando a gente pretende fazer uma regressão, uma autorregressão, correlação ou autocorrelação é uma coisa que a gente tem que olhar, né? E aí, ferramentas para isso, tá? Bom, o dataset que eu vou usar. Estou usando um dataset público. Então, se você buscar lá no Google esse Air Passengers, você vai encontrar, o dataset está na rede aí, e basicamente ele descreve o número de vendas de passagem aéreas num período de 12 anos, tudo bem? Então, está aqui, como esse dataset é descrito, mês a mês, a quantidade de passagens aéreas vendidas ali. É um dataset antigo, então a quantidade de passagens aéreas era muito menor em relação a hoje, tudo bem? Só uma visualização gráfica desses dados para você ver que existe um comportamento sazonal e ele é crescente ao longo dos anos, de 49 a 61, que já está bem maior, né, a quantidade de vendas. E, pessoal, agora começa a brincadeira que a gente gosta e que vocês estão muito habituados, né? Eu quero fazer uma regressão, a primeira coisa que eu preciso olhar é correlação, não é isso? Tudo bem? Sem correlação eu não consigo fazer nada. Eu estou olhando aqui para uma autocorrelação. Essa correlação, ela varia um pouquinho, né? A autocorrelação, se eu olhar para um estado... Não precisa, Tata, acho que está tranquilo.
eu estou olhando apenas para o dado imediatamente atrás. Minha autocorrelação está em torno de 96%, tudo bem? Eu vou olhar aqui para 12 meses. Então, janeiro desse ano em relação a janeiro do ano passado, tudo bem? A autocorrelação disso passa a ser bem melhor. Como que você encontra a autocorrelação inicial? Você pode fazer uma coisa bem exploratória dessa forma aqui que eu fiz, ou você pode fazer uma representação gráfica, né? Aqui análise de correlação para 1 e para 12. Autocorrelação, né? Para 1 e para 12 meses. Então dá para ver, isso aqui é uma análise, eu estou confirmando o dado que eu peguei ali em cima, tudo bem? Eu vi que para 12 meses a autocorrelação é melhor, estou confirmando ela aqui, certo? Além disso, eu tenho ferramentas que me permitem olhar para essa autocorrelação dentro de um intervalo de confiança, né? 95% a 99%, essas linhas tracejadas e essa linha pretinha aqui me mostra isso. Eu posso também olhar para esse coeficiente de autocorrelação dentro do período de 12 meses e como que ele se comporta. Então, aqui eu tenho o 24º mês, dá para perceber que existe uma subida. Aqui é o 12º mês, né? Tudo bem? Ele cai bastante aqui, tudo bem? Então eu percebo que entre o 12º e o 24º é muito ruim a minha autocorrelação, né? Mas eu posso olhar para isso. E posso olhar para a minha autocorrelação parcial. Vocês devem estar habituados também com a análise de correlação e autocorrelação parcial, né? Vocês já devem ter feito isso em algum momento na vida. Pessoal, eu nem estou entrando muito aqui no beabá da matemática, porque vocês estão habituados com isso. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão e fala. Dados estacionários. Estacionalidade e ergodicidade. São coisas que a gente precisa lidar quando a gente analisa séries temporais. Tudo bem? Todo mundo está habituado com isso. O que é estacionalidade? O que é um dado estacionário? A média não muda ao longo do tempo. Isso, você tem a média, ela flutua ao redor de um ponto ao longo do tempo. E a ergodicidade? Puta, eu vou arrancar o chinelo aqui e botar no 6. O desvio padrão, né? Então, a amplitude do sinal não pode flutuar muito, tá? Então, quando você vai olhar para séries temporais, você tem que olhar para isso, tudo bem? Então, moçada, o que eu estou fazendo aqui são coisas que vocês estão carecas de fazer, beleza? Estou olhando ali para a estacionalidade e ergodicidade. Olha a minha média ali em vermelho, olha o meu desvio padrão aqui. Tudo bem? Tá estranho, né? Eu tenho formas de decomposição disso. A estacionalidade por decomposição. Depois de decompor, olha como melhora um pouquinho isso. Ele elimina um pouco dessa sazonalidade e eu posso observar os resíduos. Olha só. Eu observo os resíduos. A minha média ela já está bem mais constante e o meu desvio padrão também. Certo? Como que eu posso eliminar a estacionariedade e a ergodicidade? Outras formas além da decomposição. Cadê o chinelo? Já estou pensando em trocar do chinelo para cinta. Deriva. Hã? Deriva. Então eu posso só fazer uma diferenciação. Olha lá. Uma diferenciação. Certo? Diferenciação discreta aqui, ó. Olha como essa média e esse desvio padrão ficaram muito mais regulares. Você percebeu que a ergodicidade do sinal também, a amplitude dos sinais ela não está tão bagunçada aqui? Você não tem um comportamento como esse, né? Um sinal com uma frequência aqui mais alta e aqui mais baixa, tudo bem? Você deixou isso daqui um pouco mais normalizado, um pouco mais controlado. Média móvel, também pode. Qual que é o melhor? Né? Depende do problema que você tem. Você geralmente aplica diferentes técnicas. Ferramentinha, moçada, ferramentinha é matemática que a gente brinca aqui no dia a dia, tudo bem? E você analisa como que aqueles dados que você está tentando tratar ou manipular, como que eles respondem para cada tratamento que você está fazendo, tudo bem? Esse aqui, no caso, ele respondeu melhor em relação à normalização, à diferenciação. Então, a diferenciação deles teve o melhor resultado para mim, certo?
Eu consigo ver isso aqui, ó. Apliquei um métodozinho de tk-footer só para analisar e eu consigo ver um p-valor bem baixinho. Vou treinar o meu modelo. Primeiro, tenho que fazer o split dos dados, né? Por que você faz o split dos dados em treino e teste? Eu divido uma parte dos meus dados para treino e uma outra parte para teste. Nesse caso, eu vou treinar o meu modelo com os 12 primeiros meses e vou utilizar todos os outros para testar se ele consegue predizer, tudo bem? Se eu usar todos os meus dados, meu modelo pode cair numa situação chamada overfitting. Então ele está super treinado, ele não sabe generalizar. Ele só consegue, ele responde muito bem para aqueles dados. Quando um dado novo chegar, ele não consegue generalizar. Então eu treino com uma pequena quantidade, certo? No caso os 12 primeiros, e eu vou entregar todos os outros meses, todos os outros dados, como se fossem dados novos, para ver o quanto disso ele consegue prever. E com isso, o que eu consigo garantir é a generalização do modelo. Para isso, eu preciso criar um baseline, que é como que eu sei se o meu modelo está bom ou está ruim. Então, um baseline tradicional para esse tipo de análise é o walking forward. Então, é um passo para frente, tudo bem? Andando para frente. Vocês vão perceber aqui que só o que eu fiz foi deslocar, eu desloquei o meu sinal para frente. Coloquei um pequeno, eu coloquei um pequeno deslocamento no sinal para frente e tentei prever isso, tudo bem? Esse deslocamento para frente é assim, ó. Qual que é a melhor predição do preço do petróleo no mês que vem? No dia 29 de setembro. Faz o seguinte, pega o dia 29 de agosto e essa vai ser a melhor previsão que você tem no dia 29 de setembro. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso daqui que o Walking Forward faz. Tá? Eu desloquei um passo. Feito isso, eu criei o meu modelo autorregressivo, separei os meus dados de treino e teste, os 12 primeiros meses para treino, o restante para teste. Criei o meu modelo, o autorregressivo simples, ajustei o modelo, ficou aqui dentro dessa escala, né, escala diferenciada, muito próximo. Depois eu só levei isso daqui para a escala original. O azulzinho é o sinal original, o laranjinha é o sinal predito. A gente consegue observar que, à medida que eu vou tentar prever aqui as vendas, bom, eu usei 12 meses, eu usei o comecinho aqui, né? Se eu tentar prever isso aqui 10 anos para frente, o meu erro começa a ficar grande, certo? Mas, para os próximos anos, eu consigo até ter um resultado bem razoável aqui, né? Nos 5 primeiros anos eu consigo resultados bem bons, tudo bem? Tem alguma coisa de muito maluca aqui em relação ao que a gente faz no nosso dia a dia? Não tem, né? É só ferramental. Esse modelo autorregressivo é um dos modelos mais tradicionais. Você pode utilizar outros modelos como o ARIMA, que é um modelo autorregressivo com médias móveis. O ARIMA ele pode te ajudar com o quê? Naquelas situações. Aqui eu tive que aplicar o meu tratamento de normalidade e ergodicidade, né? O ARIMA pode te ajudar um pouco mais nisso, tudo bem? E você pode utilizar Deep Learning, no caso em específico, um modelo chamado redes neurais recorrentes. E existem modelos muito específicos disso, um em especial chamado LSTM, que traz resultados muito bons, muito bons mesmo, porém custoso computacionalmente. Mas aí a gente está falando só de técnica, né? E na prática, pessoal, a técnica para a gente, para nós que somos aqui na matemática, a técnica é o menor dos problemas, tudo bem? Porque nós devemos conseguir olhar para isso e estabelecer uma sequência metodológica de organização desses dados, tá legal? O nosso problema geralmente está do outro lado, né? Está do lado lá da computação, pelo menos no meu caso, o problema maior está lá, eu acabo me virando, certo? Só um pouquinho. Moçada, isso aqui está disponível para vocês lá no GitHub, então vocês fiquem à vontade para pegar isso lá, está disponível. Tem outros projetos, fuçem lá à vontade. Tem tempo para pergunta? Dá para fazer uma. Pode ser. Dá para fazer uma? É? Eu estou aqui fora, depois quem quiser conversar, pessoal, pode ir lá, bate um papo, tá bom? Então, vai lá. Perfeito. Depois eu falo com ele lá fora.
Obrigado. Bom, minha pergunta surgiu no comentário que você fez ali, de fazer, por exemplo, um algoritmo para prever o preço do petróleo no mês que vem. Mas assim, o fato de você ter um algoritmo que consegue prever o preço do petróleo no mês que vem pode influenciar no preço do petróleo no mês que vem. E aí, tipo, como que você lida com esse tipo de coisa? Você tem $1 bilhão. Eu vou contar para vocês um caso. Eu tentei fazer exatamente isso para a Braskem em 2014. Você estava na Dextra? O laranja lembra, né? Eu tentei fazer exatamente isso. Forecast do preço do petróleo em 2014 rolou esse projeto. E o objetivo da Braskem era o seguinte. A Braskem é uma petroquímica da Odebrecht, tá? A limpíssima Odebrecht. E aí, por que eles gostariam de prever o tipo de petróleo? Porque eles usam, a nafta é o produto, é a matéria-prima base do petróleo, eles compram isso e eles fazem o setup da fábrica para produzir derivados, né? N tipo de gases, enfim. E aí eles queriam predizer o preço dessa nafta para saber que tipo de coisa eles iam produzir no mês seguinte, certo? Porque a nafta europeia, a nafta asiática, então dependendo da variação desses caras, tal indústria, sei lá, a indústria europeia ia produzir buteno, certo? Então eles iam produzir o acetileno, tudo bem? Justamente para ter mais saída no mercado. Exatamente isso. Prevê o preço do petróleo, muda o preço do petróleo. Porque ele ia produzir uma coisa diferente e ia conseguir vender o produto dele com maior margem de lucro. O problema disso foi exatamente esse. A gente não consegue prever o preço do petróleo. A melhor variação que eu pelo menos consegui, né? Eu não consegui prever o preço do petróleo. A melhor variação que eu consegui foi uma média em relação aos 2 últimos dias, certo? Você quer um modelo mais sofisticado de machine learning que eu achei para o preço de petróleo foi, pega os 2 últimos dias, tira uma média disso daqui, esse é o preço do petróleo, certo? O nível de acurácia que eu cheguei com isso foi de 99,8%. Meu Deus. Então foi alto pra cacilda, certo? E aí eu falei, cara, eu vou colocar Deep Learning aqui e ver o que eu faço com Deep Learning, né? Coloquei um modelo LSTM mega robusto, levou 8 horas de processamento e eu cheguei nos mesmos... Aí eu cheguei num resíduo, né, de 99,87, certo? Que não muda nada, né? E aí, simplesmente, a resposta que a gente deu lá para Braskem, não sei se o laranja lembra, foi, cara, o que você já faz hoje é o jeito certo de fazer, beleza? Siga a tua vida. Mas você tem um impacto disso. E o impacto disso, no caso, né, nesse cenário específico, é justamente esse. Prever o petróleo muda o preço do petróleo, porque eles iam deixar de produzir um derivado através daquela matéria-prima para produzir outro e ter mais lucratividade. Certo? Mas é exato. Mais alguma pergunta? Conversar lá fora? Tá, joia. Pessoal, obrigado. Só um recado. A gente tem um curso de Data Science, entra um pouquinho além de Machine Learning, vai além, chega em Data Science. A gente fala também de infraestrutura, a gente fala de larga escala, utilizando um ferramental, um curso bem detalhado. Depois, quem tiver interesse, conversa lá com a Thaís. A Thaís pode passar mais informações. Tá legal? Tem uma ementa bem descritiva ali do que isso está relacionado. Obrigado, pessoal.